Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 18 de outubro de 2024. Sextou, do mesmo jeito que a semana se transcorreu, né? Do mesmo jeito que a semana andou. Ela andou numa toada só, num tema só, que é o tema da matemática, né? O tema da contabilidade criativa. A gente teve na terça para quarta o Haddad falando sobre revisão de gastos, etc e tal, de que o Lula estava dentro da história, que ele topava cortar gastos. A Simone Tebet também falou que sim, é hora de levar a sério a, a revisão de gastos, né? É hora de levar a sério a revisão de gastos. Olha essa frase, né? Me diz aí o que você acha. 1 ano e 10 meses depois do início do governo, com essa história de revisão de gastos o tempo inteiro. Eu tinha falado para vocês isso antecipadamente, que era papo furado para tentar não contaminar as eleições municipais, mas o que aconteceu? Acabaram saindo algumas pesquisas indicando que a popularidade do Lula não vai muito bem, não está péssima não está horrível, mas não tem adiantado muito, então Lula voltou à carga com as historinhas de que ele é um cara que só recebe voto do povo, ele não recebe, nunca teve um banqueiro ou um rico brasileiro que votou no Lula, que é tudo balela, a gente sabe, mas todos os governantes utilizam esse tipo de argumentação porque a maior parte da população, qualquer que seja o país, não é de ricos, né? Então você tem um número maior de votos nas classes mais baixas, então você sempre se apresenta, principalmente os populistas, que o Brasil tem um dom para eleger populistas, se apresentam sempre como salvadores daquelas pessoas, né? Então, que nem diz o Lula, ele é eleito pelo povo pobre brasileiro, né? Então é para esse povo que ele tem que falar e não para banqueiro, que segundo ele, quando o banqueiro diz que faz um banheiro é investimento e ele não pode, ele Lula não pode é, investir em educação e saúde, que isso é gasto e despesa. O problema, na verdade, é você tem ou não tem dinheiro para fazer o que você gostaria de fazer, né? Todo mundo passa por esse tipo de problema no orçamento doméstico, né? Eu gostaria que a minha filha fosse para uma escola X, mas poxa, a mensalidade lá é muito alta, eu não tenho como pagar, por exemplo. Ah, mas não interessa, a gente vai contraindo dívida, né? Contraindo dívida, até o dia que o banco não emprestar mais para gente. Mas olha só, o banco, toda vez que você vai pedir uma dívida nova, ele vai rever a sua situação de crédito e vai cobrar mais caro para você, né? São os juros. E é isso que a gente olha na curva de juros futuros. O futuro. Vocês vão lembrar que já falei disso outras vezes, né? Quando estava no antagonista, no Morning Call que a gente fazia. Inclusive, tem um pedido para a gente voltar com o YouTube. Aguarde, a gente vai voltar com o YouTube, provavelmente no horário de fechamento, lá para depois das 18 horas, né? Até seria legal se vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham desse horário, né? Se é melhor pela manhã ou no fim do dia. Lembrando que, obviamente, né, você pode assistir isso qualquer horário que fica no YouTube disponível assim que a gente começar, tá? Não é agora, mas vai ser em pouco tempo. Acho que umas 2 semanas aí a gente já deve estar no ar. A vantagem de quem está no ao vivo, obviamente, é poder a gente conversar um pouco mais diretamente, né? Eu posso sempre responder uma ou outra pergunta. Bom, voltando aqui, eu já falei sobre isso, sobre a curva futura de juros, que é o quê? Quanto é o juro médio que o mercado está cobrando para emprestar dinheiro é, em determinados prazos, né? Em 1 ano, 2 anos, para pagar em 1 ano, dois, para pagar em 10 anos. O que acontece? Essa parte mais longa, assim, passou ali de 1 ano, quem controla essa curva é o mercado, é quem empresta o dinheiro, né? Não quem pega emprestado. O governo pega emprestado, as empresas pegam emprestado, mas quem empresta é que controla
esses juros. E o que aconteceu nesta semana? Obviamente, os juros mais intermediários e longos aí subiram, porque lá para frente, quem empresta o dinheiro lá para o Tesouro Direto, por exemplo, você, eu e outras pessoas que fazem investimento no Tesouro Direto, olha e fala assim, gente, mas esses camaradas não estão cuidando das contas, como é que eles vão nos pagar daqui a 10 anos? Aí você pensa, então o risco aí aumentou. Se o risco aumentou, você coloca um prêmio, né? Eu já falei para vocês que isso no mercado financeiro isso tem custo, né? Isso é transformado em prêmio aí nos juros. Então é por isso que a gente tem esse tipo de mudança nos juros futuros. E aí você tem, como é que a gente fala? Uma majoração aí dos juros e isso transforma tudo é, em mais despesa financeira para as empresas, então o custo das empresas fica mais alto e mais que isso, né? Você está colocando hoje no juro real aí coisa de 7% ao ano quase, o que significa que a cada 10 anos você dobra o seu patrimônio. E aí, amigo, por que você correria o risco de abrir um negócio ou ampliar o seu negócio? Isso tudo fica um pouco mais complicado, mas eu vou falar sobre isso em mais detalhe na newsletter que sai hoje do Esquina Sucupira. Para o Acordo Sucupira, já falei um monte aqui sem falar o que eu ia falar, que é exatamente essa história das despesas nas nuvens, né? É, o, essa brincadeira dos nas nuvens é porque ontem saiu também um novo PLN, projeto de lei do Congresso Nacional, que já falei para vocês que apesar desse nome é um projeto de lei do Executivo, né? É, ele só pode ser é, feito pelo Executivo, PLN a gente já sabe que é o Executivo que mandou, para destinar aí 4 bilhões de reais para o Fundo Nacional da Aviação Civil para ajudar as companhias aéreas. A gente já falou sobre isso, todos esses dribles, essa contabilidade criativa, né? Ah, vamos transformar empresas estatais dependentes em não dependentes, né? A gente falou sobre isso durante a semana em um outro Acorda Sucupira. Agora a gente vai colocar esse dinheiro, vamos destinar 4 bi para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Por quê? Por que, que o governo está fazendo isso? Porque isso não entra no resultado primário. De repente, não mais que de repente, o resultado primário está se tornando absolutamente irrelevante. Você ter déficit zero ou não, não faz mais, não interessa mais. E o mercado, a maior parte do mercado, pelo menos, já entendeu isso. Se o governo entrega ou não o déficit zero, é irrelevante. Por quê? Porque ele está excluindo da conta vários gastos. Então, a gente vai precisar trocar de atenção e vai começar a olhar, então, para a dívida bruta, para ver como é que está indo essa dívida nominal, como é que está andando a dívida do governo. Por quê? Se você gasta mais do que você arrecada, que é o que a gente conseguiria ver no resultado primário, se não começasse a haver tanta exceção, você tem que, obviamente, emitir dívida, porque você não gasta um dinheiro que não existe. Esse dinheiro tem que passar a existir. Então você contrai uma dívida, você tem um dinheirinho a mais, e aí você pode gastar mais, né? Fazer frente a essas despesas, né? Isso acontece, eu imagino que aconteça na casa de qualquer um. Se você precisa pagar uma conta para a qual você não estava preparado, né? A sua receita não cobre, por uma emergência que seja, ou por, como é que eu vou falar? Por um pouco de luxúria, vai. Ah, não, eu quero sim viajar para Paris esta semana e eu não tenho dinheiro, mas eu vou pegar um empréstimo, porque o banco me ofereceu um empréstimo consignado com juro baixinho e vou para Paris. Muito bem. Você, né, o seu resultado primário não vai mostrar isso nesse momento, porque você não colocou a despesa da viagem no resultado, porque isso não conta, isso é investimento em cultura, por exemplo, e é um fundo específico nas regras que você tem no orçamento doméstico, isso não conta, que é o que o governo está fazendo com o orçamento da União, e aí a sua dívida aumenta, mas pareceu que no mês estava tudo certo, e não estava. Então é basicamente isso, você tira esse dinheiro via dívida e coloca em fundos constitucionais, extraconstitucionais, e aí isso não entra no resultado primário. Lembrando
que até foi até citei isso também durante a semana, o Rogério Xavier da SPX Capital, fundador dessa asset, falava sobre isso naquele evento do Itaú, Macrovision, falava que justamente isso, né, que o governo tem, segundo o levantamento dele, tá, 100 bilhões de reais em gastos que não estão entrando no resultado primário. Então, e aí ele falava, é isso, né? A gente tem que prestar atenção na dívida, porque se não consegue ver via resultado primário, então você tem que olhar para a dívida para saber o que está acontecendo mesmo, né? Então, é isso o nosso, a nossa, o que provavelmente vai mudar daqui para frente no discurso. Vocês vão começar a ouvir isso e vão começar a ver mais sobre isso nas conversas agora, inclusive dos jornalistas, que devem demorar um pouquinho para falar sobre isso, né? O jornal pegar isso como tema, mas isso provavelmente deve, aí para o ano que vem, já deve ser um tema, tá? E isso vai acabar deixando o Tesouro Direto mais atraente, inclusive como investimento. A gente fala um pouquinho sobre isso na nossa newsletter do Acorda Sucupira. Beleza? Eu vou ficando por aqui então nesta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024 e volto na segunda, se tudo der certo. Beleza? Um abraço para todos e bons negócios, é claro. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!